Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo e hoje para falar de um assunto bem bacana, bem interessante. Se eu fosse você, não saía desse vídeo por nada. A gente vai tratar sobre o assunto categorias de peso ou classes de peso. Em que ano as classes de peso no Mister Olímpia foram divididas e por que isso aconteceu de fato. Mas antes da gente entrar no assunto central desse vídeo, se você não é ainda inscrito nesse canal e gosta de história da musculação, do fisiculturismo, considere se inscrever nesse canal, já deixa aí o seu like porque o vídeo está bem bacana, compartilha com mais pessoas, com mais amigos, para que obviamente o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você e mostre para mais pessoas. Vamos começar aí uma campanha de realmente trazer conteúdo sério acerca do fisiculturismo. Mas então, quando que essa história de divisão de classes de peso começou? Bom, em 1973, o Mister Olímpia daquele ano, talvez o pior Mister Olímpia de todos, um fracasso. Eu acredito que, se não houvesse uma mudança urgente do Joe Hader com relação à realização do Mister Olímpia, talvez hoje nós não tivéssemos Mister Olímpia mais. O Mister Olímpia de 1973 foi crucial realmente para essa decisão. Esse Mister Olímpia aconteceu em 8 de setembro de 1973, como de costume, na Academia de Música do Brooklyn, em Nova York. E havia uma ausência, que era o Sérgio Oliva. O Sérgio Oliva não foi competir naquele evento, e aí existem duas narrativas, duas explicações para isso. Ele teria competido em 1972 no Mr. Galaxy, que era um evento da WBBG, a federação do Dan Leary, que era um inimigo declarado ali do Joe Hader, e por conta do problema que foi gerado no Mr. Internacional que aconteceu em Tijuana, no México, naquele mesmo ano de 73, quando o Arnold, que iria para o México competir, não veio a competir porque o Joe Hader, quando notou a presença do Sérgio Oliva na competição, retirou o Arnold, porque obviamente o Joe Hader não queria que o Arnold perdesse para o Sérgio Oliva. Se o Sérgio Oliva não estivesse lá, seria vitória com o pé nas costas. O problema é que o Arnold já tinha tido um ano de 1972 muito problemático devido à morte do seu pai. Ele teve ali um problema depois do Mister Olímpia, ele foi fazer um guest pose em um evento na África e quando ele chegou lá no local não tinha palco, ele acabou improvisando um palco ali e ele teve um problema na hora do guest pose, o palco rompeu, ele caiu, machucou o joelho, teve que, ao voltar para Los Angeles se operar às pressas. Então o Arnold teve um monte de problema, fora, tirando o fato da morte do seu irmão Maynard em 1971. Então o Joe Hader não queria arriscar perder o seu pupilo. Quando a competição terminou, que o Sérgio Oliva foi o vencedor, o Ed Silvestre foi premiá-lo e aí então ele declarou a sua indignação com a ausência de Schwarzenegger. Chamou o Arnold de covarde, o Joe Hader não gostou, o Arnold se levanta, tentou ir ao palco, o Joe Hader não permitiu. Quem foi então confrontar o Sérgio Oliva foi o Franco Columbo. O Franco Columbo tirou a roupa, ficou de sunga, foi ao palco, fez um guest pose e no final das contas o Ed Silvestre, promotor do evento, acabou sendo punido por conta da atitude do Sérgio Oliva. Houve, é claro, um outro problema, que quando o Joe Hader chegou ali no evento, ele percebeu que os árbitros não eram árbitros da IFBB, eram isentos, até porque o evento era apenas chancelado pela IFBB, mas quem organizava era o Ed Silvestre. Ele pediu para julgar o evento, para arbitrar o evento, o Ed Silvestre não permitiu, e o Ed Silvestre, por conta dessa atitude e por conta da atitude do Sérgio Oliva, não passou mais a realizar o Mister Internacional a partir de 74. Lembrando que Ed Silvestre foi o primeiro Mister Universo da IFBB na história. Ele ganhou o título em 1959. Bom, o que aconteceu a partir daí foi que o Arnold e o Franco Columbo acabaram copromovendo esse evento que não tinha mais o seu organizador original. O Sérgio Oliva, por sua vez, foi punido e não participou do Mister Olímpia de 1973. E aí competiram naquele evento apenas o Arnold,
o Frank Columbo e o Serge Nubret, né? E o evento foi um enorme fracasso. O evento de 72, que aconteceu em Essen, na Alemanha, tinha sido um absoluto sucesso, né? O Arnold venceu mais uma vez, o Sérgio Oliva competiu, o Frank Zane competiu, o Serge Nubret estreou, o Frank Columbo estava lá também, mas o de 73 foi um fiasco. Inclusive, a premiação, que era de $1.000 para o campeão, caiu para $750, e isso foi motivo de sobra para o Arnold reclamar no palco quando ele foi receber a premiação. Inclusive, quem premiou o Arnold foi a Barbara Outland, que era a namorada do Arnold na época. Mas o Arnold, indignado, não gostou daquela situação, do prêmio que ele recebeu, e reclamou do palco. Bom, tinha que alguma coisa mudar urgentemente, senão o Mr. Olympia estava fadado a não existir mais. A ausência de Sérgio Oliva, que foi competir definitivamente na WBBG, inclusive competindo num evento que fora criado pelo Dan Lewry com o nome de Mr. Olympus, não estava mais competindo no Olympia, ele só volta em 1984, e boa parte dos fisiculturistas não competiram porque realmente o salário era um fiasco, né? Ainda mais sabendo que o Arnold provavelmente iria vencer o evento. Devido a isso, e a baixa popularidade do Mr. Olympia de 73, o que o Joe Weider pensou para 74? Vamos criar 2 eventos em um. Vamos aumentar a popularidade do evento e vamos fazer o marketing para 2 eventos, né? É o que acontece hoje, né? Você tem o Mr. Olympia, mas aí você tem a Open, você tem a Classic Physique, você tem a 212, você tem a Men's Physique. Então você tem marketing para todas as categorias, né? Se a categoria 212 não vai bem, você tem a Classic. Se a Classic não vai bem, você tem a Open. E aí, né, vice-versa. A ideia era exatamente a mesma, criar popularidade para ambas classes de peso, agora divididas entre duas, acima de 90 e abaixo de 90. Então o Arnold, que era 74 o seu último ano teoricamente, porque ele já tinha intenções de ir para o cinema, ele foi competir contra o Lou Ferrigno. Então criou-se um marketing ali na Muscle Builder envolvendo os 2 atletas, o Arnold e o Lou Ferrigno. E aí na categoria de baixo, abaixo de 90 quilos, os atletas, né, menores tinham a possibilidade de aparecerem na mídia e terem, obviamente, o título, digamos assim, de Mr. Olympia, teoricamente, né, o Mr. Olympia abaixo de 90 quilos. E aí o Frank Zane, o Frank Columbo, o Ed Coney, esses caras tinham a possibilidade de conquistar o título. E uma outra, a cereja do bolo talvez, era exatamente o overall que não se tinha antes. Ou seja, 2 classes de peso, o Frank Columbo ganhou a sua classe de peso, o Arnold ganhava a sua classe de peso e tinha ali o overall entre eles. Inclusive, para quem assistiu Pumping Iron, tinha 2 narrativas, né? Uma delas era o Arnold e o Lou Ferrigno, a revanche, e a outra delas era o Arnold e a possibilidade de enfrentar novamente o Frank Columbo. Então eles conseguiam, a partir daí, criar um pouco mais de interesse do próprio público para o Mr. Olympia. É óbvio, né, que a premiação voltou a ser o valor que já era pago, porque senão, obviamente, essa estratégia não funcionaria, mas a ideia do Joe Weider colocou o Mr. Olympia de volta em rota de colisão para o sucesso. Esse Mr. Olympia de 74 aconteceu no Madison Square Garden, no Feld Forum. E no mesmo dia do Mr. Olympia, que teve aproximadamente 5.000 pessoas assistindo o evento, ou seja, na mesma noite, houve um show do Frank Sinatra. E nem assim, né, o Mr. Olympia teve o seu sucesso abalado. Então foi uma reviravolta de 73 para 74 que coloca de volta o Mr. Olympia nos holofotes. E aí teve um outro fator também fundamental para esse sucesso, que foi a presença de um jornalista chamado Richard W. Johnson, que era repórter da Sport Illustrated, uma revista de esporte, que já havia em 1972 feito uma matéria num evento que aconteceu em Massachusetts, né, que foi um evento que o George Butler teve praticamente a sua estreia ali no fisiculturismo, o cara que escreveu o livro Pumping Iron,
o cara que dirigiu o filme Pumping Iron, quem escreveu foi o Charles Gaines, mas os dois estavam lá. Essa que é a questão. Tanto o Charles Gaines quanto o George Butler estavam nesse evento que aconteceu em Massachusetts. Mas em 74 a revista enviou um repórter, que foi o Richard W. Johnson, que foi até o Mystery Internacional, que aconteceu antes, viu o evento, colheu informações precisas, mas ele ficou maravilhado quando ele viu o guest pose do Arnold Schwarzenegger, inclusive dizendo que o Arnold era o homem mais bem construído da história. Foi assim que ele batizou o Arnold na sua matéria na revista. Ele esteve também no Mr. Olympia, presenciou o Arnold vencer o Lou Ferrigno. As fotos foi para essa revista, lembrando que essa revista, a Sport Illustrated, era uma revista fora da bolha. Não era uma Muscle Builder, uma Flex, uma Muscle Fitness, revistas do nicho. Era uma revista fora da bolha. Portanto, houve uma repercussão maior com relação ao evento, ao Mr. Olympia e ao fisiculturismo. E a partir daí, o evento teve um rumo novo, o esporte teve um rumo novo, o Arnold teve uma visibilidade na qual ele nunca havia tido, mesmo fazendo aqueles filmes anteriores no cinema, como Hércules em Nova York, na verdade foi uma piada muito ruim para ele aquele filme. Ele teve uma visibilidade diferente agora. E a partir de 75, com o Pumping Iron, com o Stay Hungry, o Arnold deslanchou e o fisiculturismo foi junto. Então, 1973 foi um ano crucial, né? Poderia ser o fim do fisiculturismo, fim do Mr. Olympia, fim do principal evento de fisiculturismo do mundo. E, na verdade, com essa estratégia de dividir, né, o Mr. Olympia entre duas classes de peso, trouxe de volta não só a popularidade, como os eventos que vieram a seguir, colocou o Mr. Olympia realmente como o principal evento de fisiculturismo do mundo. Lembrando que na época o Mr. Universo da NABA ainda era muito forte, mesmo não sendo mais o principal evento, ainda era muito forte. E não era o principal evento, porque o Joe Weider, com as suas revistas, conseguia fazer um marketing muito melhor para os eventos que acontecia na América. Não só o Mr. Olympia, mas todos os eventos da IFBB. E foi por isso, exatamente, por conta desse Mr. Olympia de 73, que as classes de peso foram divididas em 1974. Elas foram divididas de 74 até 1979. O Arnold passou a copromover o Olympia com o Jim Lorimer a partir de 1976. E aí o evento deslanchou, porque além da presença do Arnold ali nas organizações com toda a sua popularidade, ele tinha conhecimento suficiente e network suficiente para trazer atletas, por exemplo, como o Bauer Coy, para competir no Mr. Olympia. E aí outros atletas vieram a competir, atletas como o Mike Mentzer, o Rob Robson, o Kalman Skalak, entre outros. E por isso, essa é a história da divisão das classes de peso. Se você gostou de mais essa história de fisiculturismo, tá? Deixa aí o seu melhor comentário, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas, porque eu acho que é fundamental que as pessoas entendam e conheçam a história do esporte que tanto amam e praticam. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.